Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Saúde, amada igreja, na paz de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Santo. Aleluia, amados. Louvado seja Deus. Marcos, capítulo 4, verso de número 35. Ele fala E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal e vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertando, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amado Pai, aqui estamos essa noite, Senhor, diante da Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é santa, a Tua Palavra é viva, a Tua Palavra, Senhor amado, ela é eficaz. Ah, Senhor, a Tua Palavra, ela gera vida, ela gera transformação, ela gera mudança. Ah, Deus querido, nesta noite, Pai, fala conosco, ministra, Senhor amado, a mudança em nossos corações, transforma a nossa mente, ou seja, traz a metanoia ao nosso pensar, ao nosso coração, traz a transformação de vida em nome de Jesus Cristo. Nos converte a Tua Palavra, a Tua verdade, em nome de Jesus Cristo, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. E a igreja dê glória a Deus. Tome seu assento, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, amados. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amados, acabamos de ler um texto bastante conhecido pelos irmãos. Muitos já ouviram falar dessa mensagem, já ouviram várias mensagens, várias pregações a respeito desse texto. Já leram bastante essa passagem. Quem tem o hábito, quem tem a prática de ler a Bíblia, já se deparou com esse texto, já leu, releu, já tomou posse de algumas promessas ali. Mas hoje vamos falar a respeito dessa mensagem. A epígrafe do texto diz: tempestade apaziguada. Ou, em outras traduções, Jesus acalma a tempestade. Aleluia. E hoje, amados, como é culto de libertação, vamos tratar sobre algumas tempestades que nos prendem, que nos travam, né? E que nos impedem de sermos verdadeiramente servos de Cristo Jesus, que nos impede verdadeiramente de nos convertermos a Cristo Jesus, porque ser crente não é vir à igreja, não é participar do culto, mas sim ser verdadeiramente temente ao Senhor Jesus Cristo. Bem, amados, repare que as mensagens que já ministramos aqui, todas elas têm pelo menos uma passagem falando sobre temor. Amém, amados? Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, essa passagem,
ela não começa exatamente no versículo de número 35. Ela começa no início, lá no versículo de número 1, quando Jesus começa a caminhar e uma grande multidão começa a acompanhá-lo. É natural vermos nos evangelhos Jesus Cristo sempre acompanhado de uma grande e numerosa multidão. Sempre vamos ver, sempre que olharmos o evangelho, vamos ver que Jesus está acompanhado de uma multidão. Raramente Jesus está sozinho ou com os dos discípulos, com exceção do deserto, quando Jesus foi tentado. Mas em várias outras passagens, Jesus sempre está acompanhado de seus discípulos e uma grande multidão. É natural que Jesus esteja acompanhado, pois ele era ali um homem muito famoso pelos milagres, pelos seus ensinamentos. Era natural ver uma grande multidão o acompanhando por causa do pão, por causa da curiosidade, por causa dos milagres, e muitos por causa dos ensinamentos de Jesus Cristo. Aleluia! Jesus ele tem um cuidado de ensinar os seus discípulos e a multidão que o acompanha, que o segue. Sempre que Jesus levanta um paralítico, ele dá um ensinamento. Sempre que Jesus multiplica o pão, ele está dando um ensinamento. Sempre que Jesus Cristo caminha e abre a sua boca para falar alguma coisa, ele está dando um ensinamento. Então repare que o Evangelho, o ministério de Jesus Cristo não foi só cura e libertação, mas foi anunciar e ensinar sobre o reino de Deus. Aleluia, amados. Então, o Evangelho sempre vai tratar de ensinamentos. Aleluia. Louvado seja Deus. Glorificado seja o Senhor Jesus. E vemos do capítulo 1, do versículo 1 até aqui, vemos Jesus falando sobre a parábola do semeador. Vemos Jesus explicando a parábola do semeador para os seus discípulos. Vemos Jesus falando sobre a parábola do grão de mostarda. Vemos Jesus falando sobre fé. Amém? E o dia vai se encerrando. Jesus começa a ensinar aquele povo. Uma grande multidão o cercava, que ele teve que sair da beira da praia, entrar em um barco, se afastar um pouco para que ele pudesse ministrar a todos que estavam ali presentes. Então, depois de um dia inteiro de ensinamento, depois de um dia inteiro explicando sobre o reino de Deus, explicando sobre a parábola do semeador, depois de um dia inteiro dando ensinamentos, dando ali direção àquele povo, Jesus e os seus discípulos entram em um barco. Depois de um dia inteiro de ensinamento, é natural que todos estejam ali cansados. Então Jesus e seus discípulos, cansados, entram no barco, mas a multidão também estava cansada. Então chegamos aí no versículo de número 35, que ele começa dizendo: e naquele dia, sendo já tarde, ou seja, no final do dia, ele libera uma palavra para os seus discípulos e diz assim: passemos para o outro lado. Aleluia! Louvado seja Deus. E ele continua: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Louvado seja Deus. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Aleluia, amados. Então, o que nós vemos aqui? Algumas coisas que nos impedem de sermos verdadeiramente cristãos, sermos verdadeiramente alicerçados em Cristo. Jesus está o dia inteiro ensinando aquele povo. Ao término do dia, ele diz: ei, passemos para o outro lado. Os discípulos prontamente os obedecem, dá um passo, entra no barco, despede a multidão, com exceção daqueles que entraram em outros barcos e o seguiram, e começaram a navegar. Jesus, como homem cansado, se deita na polpa do barco sobre uma almofada e começa ali a descansar e
adormece, entra em sono. E os discípulos começam a navegar. Mas repare que no meio da navegação, no meio do mar da Galileia, os discípulos se deparam com uma grande tempestade. Aleluia. Eles se deparam com uma grande tempestade. Então, amados, mas por que essa grande tempestade? Os discípulos eram experientes em pesca. E quem é experiente em pesca entende sobre o mar. Aleluia. Então, por que quando Jesus disse passemos para o outro lado, os discípulos não avisaram, ei, vai vir uma tempestade, melhor esperar passar? Porque naquele instante não tinha nem sinal de tempestade. Os discípulos olham e veem que o mar está bom para navegar. Então eles, encorajados, entram no barco e começam a navegar. E quando chega no meio, eles se deparam com uma grande tempestade. E quantas vezes, amados, nós que estamos aqui na congregação, que nos congregamos, que participamos dos cultos, nós entramos neste barco, nesta embarcação espiritual e começamos a navegar com Cristo. Começamos a navegar nesta vida cristã. E de repente, está tudo uma mil maravilha, mas de repente nos deparamos com uma grande tempestade. Muitas das vezes, amados, muitos de nós, quando nos deparamos com essa tempestade, nós nos apavoramos. E o que estava acontecendo lá atrás, antes deles começarem a navegar? Jesus estava o quê? Ensinando. Aleluia. Portanto, Jesus deu grandes ensinamentos ali, ensinamentos de fé. E uma coisa que Jesus liberou para os discípulos foi uma palavra dizendo: passemos para o outro lado. Então, amados, os discípulos, como aluno, deveriam ter prestado atenção na palavra do seu mestre. Deveriam ter prestado atenção na palavra do seu instrutor, do seu Cristo. Ou seja, eles deveriam ter confiado mais na palavra de Jesus Cristo. Porque Jesus disse: passemos para o outro lado. Então, se Jesus fala, passamos para o outro lado, com certeza do outro lado nós iremos chegar, não importa o que nós vamos passar no meio deste percurso. Aleluia. Então, primeira coisa que nós aprendemos: precisamos confiar na palavra de Deus. Precisamos confiar no Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos confiar nos ensinamentos que o nosso pastor nos dá. Porque todos os ensinamentos que nos é dado pela liderança vêm da palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Cristo Jesus. Então, amados, por que muitos de nós, quando chegamos no meio de um lago, no meio de uma travessia, nos deparamos com uma tempestade e nós nos desesperamos, e nós perdemos o controle, nós perdemos o rumo, nós perdemos o nosso norte e ficamos desesperados? Porque não temos o alicerce da palavra de Jesus. Aleluia. Jesus disse: passemos para o outro lado. Aleluia. Louvado seja Cristo Jesus. Então, amados, continuando. E levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? Aleluia. Os discípulos estão desesperados no meio do barco. Num barco que está aqui, a Bíblia nos fala que ele está quase indo a pique, está quase afundando. As ondas os cobrem, enche o barco. Os discípulos desesperados com o seu balde secando o barco e jogando água para fora. Muitas vezes acontece isso com a gente. Às vezes no meio da nossa travessia espiritual, não alcançamos a nossa bênção lá do outro lado. Porque muitas das vezes nós estamos preocupados em
jogar água no barco, só em secar, só em secar. Estamos preocupados com as coisas físicas, estamos preocupados com as coisas materiais, estamos preocupados com isso e com aquilo, e não nos lembramos da promessa de Jesus. O desespero vem, a doença chega, o desemprego aparece, a fome bate. E isso é para deixar qualquer um desesperado. Mas o desespero nos faz esquecermos das promessas de Deus. Por isso, amados, devemos nos alicerçar na palavra de Deus e não esquecer da promessa de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E os discípulos secando o barco, e de repente, não sei qual deles, mas um deles tomou uma decisão. E chegando lá na polpa do barco, ele disse: mestre, não te importa que nós vamos morrer? Sabe, às vezes, na travessia do rio da vida, quando estamos navegando em rumo a Cristo, quando estamos navegando em rumo ao céu, quando estamos navegando em rumo ao Senhor dos Exércitos, esquecemos das promessas de Jesus. Esquecemos que Jesus está ali na polpa. Nos desesperamos com tudo, com a esposa, com o filho, com isso, com aquilo, e esquecemos que Jesus está no barco. Às vezes a gente pensa que o nosso barco vai afundar. E a gente começa a Jesus, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Tu não te importa mais comigo? Esqueceste de mim? Cadê as tuas promessas? Às vezes a gente se esquece que Jesus está dentro do barco. Está aqui na popa. Passamos na frente. Começamos a tomar a direção do nosso barco e queremos navegar por conta própria. E esquecemos que Jesus está no barco. Vejam que os discípulos são experientes em navegação, experientes em mar, porque são pescadores, a maioria deles. Mas, amados, nem sempre, por mais experientes que nós sejamos na nossa área, seja na administração, seja no dirigir um culto, seja no pastorear, seja em qualquer área da vida espiritual ou a vida natural, nós somos capazes de resolver todas as coisas. Por isso, por mais que experiente que nós sejamos, sempre, quando não conseguirmos resolver algo, devemos descer aos pés de Jesus. Devemos aprender com Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. E eles: Jesus, tu não te importa que vamos morrer? Mas Jesus se levanta, repreende o vento e diz ao mar: cala-te, aquieta-te. E depois Jesus começa a repreender os seus discípulos. Por que estão tão temerosos? Por que não tendes fé? Aleluia. Sabe, amados, muitas das vezes Deus permite passarmos por uma tempestade. Sabe por quê? O nosso caminho ele é estreito e não largo como o que o mundo oferece. Porque no caminho largo que o mundo oferece, nós andamos e nos escondemos. Errei aqui, eu me escondo ali. Errei lá, eu me escondo aqui. Mas no caminho estreito não tem aonde se esconder. No caminho estreito você tem que andar apertado. Tem que andar que nem a ovelha. Quando o pastor vai guiando, vai a ovelha uma após outra, entrando no aprisco. A porta de Jesus Cristo é estreita,
E muitas das vezes, amado, nós passamos por essas tempestades da vida para nos revelar quem nós somos de verdade. Porque para nós seguirmos a Cristo Jesus, nós devemos abandonar o nosso eu. Devemos abandonar aquilo que somos no mundo. Aquilo que aprendemos no berço humano. Aquilo que a sociedade corrupta nos ensinou. Para andarmos com Cristo Jesus, devemos nos converter a Ele. Por isso, passamos por alguns rios da vida, por algumas tempestades da vida. Porque as tempestades, elas nos revelam quem nós somos. Aleluia. Sabe, amados, tem muitas pessoas que querem a honra de ser um discípulo, que querem a honra de ser um obreiro, que querem a honra de um título dentro de uma igreja, mas não têm a coragem de pagar o preço, não têm a coragem de assumir a responsabilidade. Muitos querem a honra de serem chamados presbítero tal, obreiro fulano, pastor ciclano. Mas não tem coragem de assumir a responsabilidade. Não tem coragem de assumir a responsabilidade que impõe esse cargo sobre si. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós devemos nos converter a Cristo, amados. Devemos nos converter à palavra de Deus, porque ela nos alicerça na verdade. A palavra nos diz que Satanás, ele opera através do engano, através das mentiras. Mas Jesus, ele opera através da verdade. E é por meio da verdade que Jesus Cristo nos liberta. Aleluia, amados. Louvado seja Cristo Jesus. Aleluia. E Jesus repreende os seus discípulos porque não tendes fé, porque estão com medo. Eu não disse que nós vamos para o outro lado. Mas, sabe, amados, o que tem lá do outro lado? Quando Jesus manda os seus discípulos navegarem em direção para o outro lado da margem do rio, Jesus já tinha no seu coração uma missão. Sabe, falando para nós que estamos começando agora. Para nós jovens, para nós que estamos aí querendo andar com Deus, querendo andar com Jesus. Sabe o que Jesus queria fazer do outro lado, irmãos? Ele queria levar os seus discípulos para uma missão lá do outro lado. E do outro lado, uma cidade chamada Gadara, havia um endemoniado. E lá, quando Jesus atraca aquele porto, que ele desce, vem em direção a ele um endemoniado. E Jesus o repreende aquela legião de demônios que estava dentro dele. E os demônios pedem para entrar nos portos e se precipitam no meio do mar e morrem. E os que estavam presentes da cidade viram, testemunharam aquilo, correu pela cidade e espalharam a notícia. E o povo veio até o encontro de Jesus. Chegando lá, viram o ex-endemoniado liberto, vestido, são verdadeiramente transformado. Porque quando Jesus ele opera, amados, há transformação. E aquele povo chega e vê aquela situação e se desespera com aquilo e diz: manda Jesus embora. Começa a expulsar Jesus e seus discípulos de lá. E Jesus, com seus discípulos, entra no barco e vão conseguir sua viagem. Mas o ex-endemoniado chega lá com Jesus e pede para ir junto. Mas Jesus diz: ei, não vou permitir que você vá comigo, porque
aqui você tem uma missão. Aqui vai tu e anuncia os grandes feitos que o Senhor tem feito aqui hoje. E aquele endemoniado, amado, através do seu testemunho de vida, evangelizou aquele lugar. Muitos se maravilharam dos milagres de Jesus. Aleluia. E sabe o que nós aprendemos com isso, amados? Que gerações vêm e passam. E aonde os nossos pais da fé não podem ir, somos nós que vamos. Jesus e seus discípulos não podiam ficar lá, mas aquele novo convertido podia. Ele era de lá, ele tinha a palavra de Deus no seu coração e anunciou o evangelho naquele povo. Aleluia, amados. Então, meus queridos, aonde nós não podemos ir, vocês irão. Jesus está preparando uma geração de verdadeiros vencedores, de verdadeiros evangelistas, preparando uma geração de verdadeiros obreiros. Não é um obreiro que só dirige o culto, um obreiro que trabalha na seara de Deus, que opera a vontade de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus estava preparando os seus discípulos para viverem algo sobrenatural. E não é diferente nos dias de hoje. Jesus quer preparar homens e mulheres para viverem o sobrenatural de Deus nessa terra. Para operarem milagres maravilhosos. Porque Jesus, quando ele subiu, ele disse que nós iríamos operar milagres maiores do que aquele que ele fez. Aleluia. Mas por que não se vê mais os milagres hoje em dia? Por falta da palavra. Por falta do alicerce. Muitos estão inventando isso e aquilo para atrair uma grande multidão, mas não transforma ninguém. Sabe, amados, essa passagem encerra no versículo 40. Ele diz assim: e disse-lhes, por que estão temerosos, como não tendes fé? E ele continua: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse, amado, que até o vento e o mar lhe obedece? Eu sei, quando nós lemos essa passagem, nós damos glória, nós damos aleluia, nós nos maravilhamos, mas por que os discípulos perguntaram quem era ele? Por quê? Sabe, os discípulos andavam com ele, viram milagres sendo feitos por ele, receberam ensinamentos dele, mas eles não sabiam quem era Jesus. E é isso que está acontecendo nos dias atuais. Muitos estão na igreja, muitos se dizem cristãos, muitos estão andando com Cristo, mas não o conhecem. Aleluia. É o que está acontecendo, amado, nos nossos dias. Andamos com Jesus no momento do louvor. Andamos com Jesus na hora desta palavra. Mas sabe, conhecer Jesus Cristo não se dá em 1 hora, meia hora, 1h30 ou 2 de culto. Não se dá em um culto de louvor. Conhecer a Jesus não se dá em meia hora de leitura. Mas conhecer a Jesus requer renúncia. Requer renúncia. Tem que renunciar a si mesmo e procurar a Jesus Cristo. Conhecer a Jesus Cristo se dá depois do culto, porque depois do culto você entra no seu quarto, fecha a porta, ora, lê, jejua. É a sua vida particular com Deus. É aí que você começa a conhecer a Jesus Cristo.
quando você começa a abandonar aquele jogo de futebol, aquele seriado que você assiste, aquela programação que você gosta, para estar com Deus por meio da palavra. É quando eu abro mão do melhor sono da madrugada para estar com Jesus Cristo. É quando eu abro mão de ir aos fins de semana ao shopping para estar com Jesus Cristo. É quando eu abro mão de fazer algo que me dá prazer para estar na palavra de Deus. Conhecer a Jesus requer você renunciar à sua vontade, o seu eu. No capítulo de número 8, no mesmo livro, verso de número 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia, de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Jesus pergunta aos discípulos: o que a multidão, o que o povo aí fora pensa de mim? Quem eles acham que eu sou? Porque Jesus Cristo, ele é o Messias, ele é o enviado, ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, o Salvador da humanidade. E ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E Jesus pergunta para eles: o que o povo diz a respeito de mim? Quem eles acham que eu sou? Ou seja, Jesus estava querendo saber se o povo já tinha o entendimento, já tinha a ideia de que ele era o Messias. E os discípulos respondem: João o Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. Ou seja, o povo achava que Jesus Cristo era a reencarnação de algum dos profetas. Aí Jesus traz de novo aquela mesma prova, lá do capítulo 4, verso 35, 41. Aí Jesus torna a perguntar e ele diz assim: mas vós, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta aos seus discípulos: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Pedro fala: tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus, tu és o enviado de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aí os discípulos passaram esse teste, mas para isso eles tiveram que passar por um rio, por um vento, por uma tempestade, para descobrirem quem era Jesus. Sabe, tem muita gente que anda com Cristo, que anda lado a lado, que anda todos os dias, mas não conhece Jesus. Fique de pé, irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Conhecer a Jesus. Esse é o objetivo da igreja. Esse é o objetivo daqueles que querem viver com Deus. Esse é o objetivo dos obreiros que querem viver com Cristo. Conhecer a verdade. Porque Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. Eu sou o caminho. E ninguém chegará ao Pai se não for por Cristo Jesus. Aleluia. Moisés foi um homem que Deus levantou para libertar o povo de Israel. Mas ele levantou, fez milagres, abriu o mar vermelho, fez tantas coisas. Mas chegou um momento na vida de Moisés que ele desejou ver a face de Deus. E Moisés começa a subir o monte. E diz a Bíblia que o monte onde Deus repousava começava a trovejar, começava a tremer. E Moisés subia o monte. Subia. E quanto mais ele subia, mais ele se cansava, porque ele já estava numa idade avançada. Quanto mais ele subia a montanha, mais ele cansado estava. Quanto mais ele subia a montanha, mais as suas pernas tremiam. Quanto mais ele subia a montanha, mais medo vinha ao coração dele. Quanto mais ele subia a montanha, mais ela trovejava e tremia. Mas Moisés disse: eu não vou desistir, porque eu desejo ver a face do meu Deus. Aleluia. E ele chegou ao topo, mas mesmo assim não viu a face de
Deus. Porque Deus disse para ele: não posso te revelar a minha face, porque tu não vai suportar e vai morrer. Mas ele disse: coloca-te naquela fenda, porque eu vou passar aqui de costas, tu verás a minha glória. Aleluia! Oh, glória! Sabe o que Deus está querendo dessa noite, amado? Que você se coloque na posição para receber a Deus no seu coração. Para que você se coloque na fenda, para que quando Jesus passar, a glória dele reflita na tua face. Aleluia! Para que quando Jesus passar, o teu coração se alegre e louve a Deus. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor Jesus Cristo. A mensagem essa noite é: te coloca na fenda, te coloca na posição, porque Jesus Cristo quer se revelar a ti. Aleluia. Jesus quer levantar homens, mulheres, profetas para operarem os milagres de Deus, para realizar os projetos de Deus nessa terra. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar, amados. Aleluia. Venha à frente, você que quer orar, você que quer vir orar aqui à frente, venha. Aleluia. Vamos nos unir, vamos orar, amados. Aleluia. Louvado seja Deus. Se tiver alguém para Cristo essa noite, é a chance, é a hora, amados. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Não deixe para amanhã, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe se amanhã ou se agora mesmo Jesus vai voltar. Se arrependa e volte para Jesus ainda hoje. Aleluia. Queira se reconciliar com Deus. Bendito seja o Senhor Deus. Aleluia. Eu vou começar a orar. E se você quiser vir à frente, venha em nome de Jesus Cristo. E você que vier à frente, o pastor Paulo vai orar por você. Aleluia. Deus, em nome de Jesus Cristo, louvado seja o teu nome, Senhor. Aqui estamos, meu Deus amado, esta noite. Ah, Deus, obrigado pela oportunidade de te adorar, de te louvar, de te glorificar. Mas esta noite, meu Deus, esta noite nós queremos nos unir na tua presença. Aleluia. Ah, Deus querido, nesta noite, meu Deus, nós queremos renunciar ao nosso erro, porque hoje é noite de libertação, hoje é culto de libertação. A tua palavra, ela liberta, porque ela é a verdade, e a verdade nos liberta do engano, da mentira de Satanás. Ah, Deus querido, nesta noite, vem operando nessa noite, vem operando no teu povo, em nome de Jesus. Opera, Senhor amado, as tuas maravilhas, opera a tua palavra. Ah, Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Aqui está o teu povo, meu Pai, que deseja renunciar a sua vida, Deus, a sua vida carnal, para viver uma vida com Deus, para viver o sobrenatural do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Ah, Santo Deus de Israel, tu és exaltado nas alturas. Ah, Deus, te apresenta este povo, Senhor. Te apresenta teus filhos, e nesta noite nós repreendemos a obra do diabo. Nós repreendemos a mentira de Satanás. Nós unimos a nossa fé e repreendemos toda a obra do diabo em nome de Jesus Cristo. Toda obra de feitiçaria, toda macumbaria, todo espírito contrário, toda obra do mal, espírito do diabo, eu te ordeno, saia em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Opera, meu Deus amado, vem operando, meu Deus. Ah, Pai, os atribulados de espírito, os cativos e oprimidos, liberta-os nesta noite em nome de Jesus. Ei, recebe a libertação de Deus, recebe a libertação de Jesus na tua vida, porque nesta noite Jesus está dizendo: coloca-te na posição, porque quando eu passar, a tua vida vai mudar. Maravilhoso é o Senhor dos exércitos, aleluia. Oh, glória. Obrigado, Jesus amado. Obrigado, Deus. Tu és exaltado e santo. Tu és maravilhoso. A obra é tua, Jesus. A mensagem é tua, Senhor. Tudo é teu. Tudo vem de ti por causa do Senhor, e é para ti todas essas coisas, porque os milagres vêm do Senhor, aleluia. Nós somos apenas os instrumentos por qual o Senhor tem usado para derramar a tua água sobre este mundo, aleluia, Deus. Ah, Senhor Jesus, abençoa teu povo em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Ah, Senhor Jesus Cristo, abençoa teus servos, os teus filhos que vieram essa noite, Pai. Os abençoa-os, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que esta mensagem, que esta semente, Pai amado, tenha caído em terras boas, para que ela venha frutificar, Pai amado, para que ela venha dar 100,
por um, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Oh, maravilhoso é o Senhor. Ah, Pai querido, nesta noite, meu Deus, se tem alguém essa noite aqui que está achando que não vai chegar do outro lado, se tem alguém esta noite aqui, meu Deus amado, que está com seu coração abatido, que está com seu coração entristecido, Pai amado, porque tem passado, tem enfrentado uma tempestade neste rio, tem enfrentado, meu Deus amado, uma tempestade no meio deste rio. Oh, Deus, manda eu te dizer que tu vais chegar do outro lado. Se tu te entregares para Deus, se tu te entregares para Deus, ninguém chegará do outro lado se não se chegar a Cristo primeiro. Oh, maravilhoso Deus, operando as suas maravilhas, derramando do teu Espírito neste lugar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vem derramando, Deus, o teu Espírito sobre a tua igreja. Pai, vem transforma os corações em nome de Jesus, para que te aceitem como Senhor e Salvadores da sua vida, para que te obedeçam e temam que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Abençoa e derrama do teu poder, Senhor. Derrama da tua graça, derrama da tua libertação em nome de Jesus. Liberta o teu povo para que viva uma vida extraordinária contigo, para que viva uma vida de santidade, para que eles sejam o sal dessa terra, para que eles sejam uma luz para este mundo em nome de Jesus. Obrigado, Papai do céu. O Senhor é Deus, é poderoso para sempre. Aleluia, Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. Obrigado. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso e santo para sempre. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, Pai. Olha para os seus filhos, meu Pai. Os abençoe, Deus, em nome de Jesus. Os enche da tua palavra, Papai. Enche eles da tua palavra, Deus. Que haja, Senhor amado, nos seus corações o interesse pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.